Então, pessoal, agradecer a presença de vocês aí, de todos vocês, especialmente ao Dr. Bordim, que vai nos brindar aí com uma conversa sobre trale, um tema aí que é muito importante no nosso meio, de diagnóstico muito difícil, e que acho que vale a pena sempre a gente estar reforçando os conceitos, quando a gente deve pensar, o que a gente pode fazer para melhorar o diagnóstico e minimizar o risco disso acontecer. Dr. Bordim, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite. É isso, obrigado, Gustavo, Dante e todos os amigos aí presentes pelo convite. É gostoso porque se acaba também tendo que estudar mais, preparar, fazer revisão e fazer uma coletânea. Você falou bem, é uma conversa informal aí para a gente rever alguns conceitos clássicos, pensar alguma coisa nova, enfim. Então, eu vou passar alguns slides e depois a gente pode abrir uma conversa aí, tá bom? Eu vou passar aqui. Não sei se está sharing aí. Já está aí, sharing? Pode compartilhar seu arquivo. Isso, está subindo agora. Pronto. Ok, deixa eu tirar aqui o meu... Se você puder tirar aí. Bom, está aparecendo bem aí? Sim, perfeito, Dr. Bordim. Então tá bom, aqui é que eu estou com alguns nomes aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui essas pessoas. Espera aí, stop vídeo, tá? Só um minutinho. Ali no topo à direita da sua apresentação, se o senhor quiser, o senhor pode clicar ali em exibição de galeria ou exibição de orador. O orador vai aparecer só o senhor na tela junto com a sua apresentação. Acho que agora já subiu tudo, tá? Perfeito. Bom, a ideia que eu tive seria rever a definição do trale no ano 2020, a biologia dessa reação transfusional, quem é que está em risco e quais são os fatores envolvidos potencialmente no desenvolvimento dessa reação e quais são as medidas ou de prevenção ou de tratamento para esse tipo de reação, que é uma reação muito grave e potencialmente fatal. As duas síndromes de desconforto respiratório agudo, aqui durante a apresentação eu vou usar essa sigla em inglês, a RDS, né, Acute Respiratory Distress Syndrome, associadas à transfusão, são essas duas. Os nomes estão aí, quer dizer, a gente tem que se basear na literatura internacional, então fica como TAC e como trale. Qual que seria a diferença básica, fundamental entre eles? É simples, o TACO é um edema pulmonar hidrostático, portanto, ele tem origem cardiogênica, é extravasamento de água, né? O coração não está bombando adequadamente o sangue. Enquanto que o trale é um edema pulmonar de permeabilidade, quer dizer, não é cardiogênico, ocorre um extravasamento muito dado para dentro dos alvéolos. Então, essa é a diferença básica entre essas duas síndromes, e aqui a gente vai falar hoje de trale. O trale teve a primeira definição de consenso em Toronto em 2004, já se vão aí mais de 15 anos. Esse grupo definiu o trale como sendo um quadro agudo de dispneia, hipotensão e febre, que ocorre durante a infusão, a transfusão, ou dentro de até 6 horas da transfusão, com um infiltrado pulmonar bilateral, causando hipóxia, mas sem evidência de sobrecarga circulatória e, portanto, de hipertensão arterial esquerda. E que exista, bem conceituadamente, a ausência de fatores de risco para uma insuficiência pulmonar aguda antes da transfusão. Se houver algum fator de risco naquela época, né, portanto, 15 anos atrás, foram classificados essas situações como um possível trale. Então, isso já é conhecido. Então, basicamente, uma insuficiência respiratória não cardiogênica. Bom,
Agora, mais recente, em 2019, o mesmo grupo fez uma redefinição de consenso em trale. Então, aquele critério de possível trale foi retirado. Então, muitos casos que ficaram na literatura, algumas revisões que classificam trale, possível trale, taco, isso vai ser abandonado porque vai ficar aí, ou é trale ou é taco. Então, o possível trale foi retirado e o trale foi recategorizado como dois tipos, o trale tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 seria aqueles casos de trale que em nenhum momento houve fator de risco anterior para a angústia respiratória do adulto. E trale tipo 2 é que há um fator de risco para insuficiência respiratória aguda ou já uma angústia respiratória leve. Né? Os casos que tinham fator de risco para ARDS e que pioraram 12 horas antes da transfusão, eles foram retirados como trale, ficaram simplesmente como angústia respiratória do adulto, síndrome. O diagnóstico clínico de trale permanece sem necessidade da detecção do anticorpo antileucocitário. Então, existe, como nós vamos ver mais para frente, muitos casos de trale em que não se encontra o anticorpo. Então, o edema pulmonar pós-transfusional ficou classificado como trale, tipo 1 ou 2, TACO ou ARDS, ou algum diagnóstico alternativo que pode ser até uma infecção pulmonar aguda ou uma embolia pulmonar. Então, é um pouco confuso, mas é importante porque eu acho que esses conceitos têm implicação no número menor de trale que se detecta hoje em dia. Nós vamos ver para frente, as medidas de prevenção auxiliaram muito nisso, mas o diagnóstico mais preciso, eu não tenho dúvida que colabora com isso também, e para definir corretamente quais são os casos de trale. Então, os edemas pulmonares que não preenchem critério para trale. Então, o ARDS, né, que é um paciente com fator de risco e que não piora devido à transfusão, claro. E esses são classificados em dois tipos. Os que tiveram uma angústia respiratória do adulto dentro de 6 horas após o início da transfusão, mas que essa condição respiratória já estava piorando 12 horas antes. Então, isso não é trale. Ou o paciente que já apresenta ARDS de qualquer gravidade e que piora após a transfusão, mas já vinha também piorando 12 horas antes. Então, não entra na definição correta de trale. O trale, ou então outra situação em que o trale e o taco não conseguem ser perfeitamente distinguidos. Então, pacientes em que o trale não pode ser distinguido de taco ou que tem as duas condições simultaneamente, né? Mas com resultados ou até falta de resultados que não permitam estabelecer se existe verdadeiramente ou não uma hemorragia pulmonar aguda. E aí eu lembro que a gente já viu, quem faz a onquematologia sabe disso, casos difíceis em que o paciente eventualmente é colocado em sistema de ventilação mecânica, com plaquetopenia, recebe transfusão de plaquetas, e ele desenvolve uma inundação pulmonar e que a gente acaba ficando sempre muito em dúvida se aquilo é um taco, é um trale ou é uma hemorragia pulmonar aguda devido à condição de plaquetopenia do paciente, especificamente um paciente, por exemplo, com LMA e com sepse. Essa tabelinha, tirada de uma publicação americana, mostra as principais diferenças entre taco e trale do ponto de vista clínico. Claro que aí estão em vermelho as principais, por exemplo, engurgitamento de veias do pescoço. No taco vai existir por causa da insuficiência cardíaca, perdão, enquanto que no trale isso não é observado. A pressão arterial no cardíaco pode estar aumentada, em geral está com hipertensão, enquanto que o trale leva à hipotensão. A presença de anticorpos leucocitários no taco não está bem documentado e, na verdade, até o momento é desconhecida. Pode ser que exista outros fatores, como interleucinas alteradas, mas não com anticorpos leucocitários específicos ou HLA. Enquanto que no trale é bem
bem documentado que em muitos casos apresentam anticorpos bem definidos no doador ou no receptor, tanto da classe HLA-1 e 2, como anticorpos contra antígenos de neutrófilos específicos. E em relação ao perfil de citocinas, né? Que no taco, curiosamente, isso está sendo descrito mais recentemente, até um dos defensores disso, que é o John Semple, que é um canadense que mora na Suécia e vai vir agora no nosso congresso, eles demonstram que a interleucina 8, por exemplo, está aumentada nos casos de trale, enquanto que a interleucina 10, ao contrário do taco, ela não está aumentada em trale. Então, existem aí algumas diferenças biológicas. Esse é um caso da literatura em que a gente vê no raio-x de tórax à esquerda o paciente antes da transfusão e depois da transfusão que foi desenvolvido um trale. Mas é interessante notar o seguinte, vejam que não existe no trale nenhum sinal de derrame pleural, certo? Não existe alargamento do botão aórtico, o tamanho do ventrículo esquerdo é normal. Portanto, é um caso não cardiogênico. E o que acontece? Essa também é uma figura do ASH, onde a gente vê aí nas setas em azul duas situações. Primeiro, um extravasamento grande, os alvéolos completamente tomados por esse líquido aqui meio gelatinoso em rosa claro, e também uma infiltração aí de células, uma infiltração grande, que são os neutrófilos que estão aí fazendo parte do processo. Isso é um anátomo patológico de um paciente que faleceu de trale. Quais são os indivíduos que estão em risco de desenvolver trale? Existe uma definição de Berlim, que foi feita em Berlim também num consenso, em que classifica fatores de risco maiores e menores ou ausentes para desenvolvimento da síndrome de desconforto respiratório do adulto. Alguns que estão aqui definidos, como sepse, choque não cardiogênico, transfusão maciça, isso é importante principalmente em trauma, são fatores bem definidos para risco de trale, que fazem parte também como risco de ARDS. Outros que não são de risco para ARDS também são fatores de risco para trale, como, por exemplo, cirurgia cardíaca, pacientes alcoólatras, fumantes, grandes fumantes, pacientes em UTI com score Apache alto, os mais idosos, insuficiência hepática aguda ou pós-transplante hepático, hemorragia pós-parto, é um fator de risco de trale, e essas duas situações importantes, a microangiopatia trombótica, como, por exemplo, a PTT, e a doença oncohematológica são fatores de risco de trale. Então, nós temos aí um indivíduo com uma predisposição para ter trale. Então, o que acontece? Aqui à esquerda, existe uma série de fatores de risco que eu mencionei anteriormente, e esse é o modelo de trale mais aceito como hipótese, que é o modelo de 2 eventos. Primeiro, o indivíduo tem uma situação clínica difícil, por exemplo, que não estava colocado anteriormente, cirurgias ortopédicas grandes, por exemplo, ou neurocirurgias, e que, por necessidade, recebe a transfusão de um hemocomponente. E aí pode ser tanto de hemácia, como de plasma fresco congelado, como de plaquetas. Esse seria o segundo evento. Por quê? Porque na transfusão de hemácias, ela pode conter anticorpos aí do pequeno líquido plasmático que acompanha, anticorpos anti-HLA ou anti-HNA. O armazenamento dessa unidade pode conter hemácias mais idosas e que liberam, por exemplo, lípides bioativos, e também o CD40 ligante solúvel, que tem sido considerado também um fator desencadeante da ativação de neutrófilos. O plasma fresco congelado contém dos anticorpos,
E as plaquetas, tanto as obtidas por pool, mas principalmente aquelas obtidas por aférese, que contém também essas substâncias biologicamente ativas ou então anticorpos HLA ou HNA. Então, muito grosseiramente, nós temos duas situações do trale. Um causado por uma situação imunológica e o outro não imune. A imunológica é desencadeada por anticorpos antileucocitários, HLA ou HNA. A não imune, principalmente por lípides, mas aquelas outras substâncias bioativas, e se considera também aqui, recentemente, uma participação grande do envolvimento de plaquetas. Então, portanto, os componentes eu já descrevi, quer dizer, os componentes plasmáticos podem mais facilmente desencadear o fenômeno imune. Esses pacientes parecem ser mais estáveis do que os outros que têm um comportamento clínico mais grave. Mas, ao longo do tempo, essa evolução se torna muito grave alguns dias depois, e uma boa parte desses pacientes vai a óbito, com uma chance aí de 5%, até alguns casos 10% de chance de óbito. Enquanto que esses casos não imunes vão evoluir com melhor prognóstico. O que desencadeia o trale do ponto de vista de fisiopatologia? O nosso neutrófilo, normalmente, ele está numa situação de não ativação, ele pode passar por uma situação em que ele é estimulado, mas ainda não ativado completamente. E ele pode retornar à situação quiescente. O que faz isso? Vários agentes que podem, do ponto de vista biológico, tornar esse neutrófilo, essa célula, mais pronta para ser ativada. E aí estão, novamente, aqueles produtos que eu disse. E, além disso, as bactérias, então, paciente em sepse, né, em estresse importante, com os anticorpos, e paciente que tem essa transfusão com lipopolissacarídeo na bolsa transfundida. Uma vez preparado, esse neutrófilo pode ser definitivamente ativado. E, a partir disso, ele libera essas espécies reativas de oxigênio que vão lesar o endotélio pulmonar. Então, na verdade, nós temos aí duas situações. Uma situação em que o trale é mediado diretamente por anticorpos. Então, vocês notem aqui, nós temos o neutrófilo, ele é atacado por anti-HNA ou por anti-HLA classe 1. Esses neutrófilos ativados, eles liberam elastase, que lesam o endotélio pulmonar, liberam água oxigenada. Então, esse endotélio pulmonar, ele é lesado e ocorre, então, um leaking vascular, o extravasamento, e o edema pulmonar do trale. Então, é uma ativação direta por anticorpos. Essa é outra situação em que ocorre o trale indiretamente e não é mediado nem por anticorpos e é independente desses anticorpos. Então, está aí o CD40 que eu coloquei, existe aí o receptor de lípides, existe aí talvez a hemácia com envolvimento do sistema Duff, que não está bem esclarecido, o CD40 ligande, e essa situação ativa novamente o neutrófilo, causando a mesma injúria, a mesma lesão pulmonar. Então, nós temos esse gráfico, se nós olharmos nesse triângulo azul, o primeiro evento, e no triângulo mais em verde, o segundo evento, que seria a transfusão. E aí, na parte superior do desenho, nós temos uma situação de um trale considerado grave. Qual é essa situação? Em que eu tenho um primeiro evento muito forte, então um paciente com uma predisposição muito grande, ele está em alto risco, e que também os neutrófilos foram ativados de uma maneira muito importante. Então, ocorrendo uma grande ativação em um paciente com grande risco, eu tenho, então, um trale clinicamente grave,
que vai diminuindo a partir da diminuição desses dois fatores conjuntos. Esse é um modelo publicado no British Journal em 2015. Mas por que o pulmão é o foco de atenção do TRALI? Simplesmente por isso. Se nós considerarmos os neutrófilos, a distribuição deles corresponde a 64% não circulante e 36% circulante. Desses 64% não circulantes, 24% estão no pulmão. E 4 dos circulantes também estão no pulmão. Então, tem uma grande quantidade de neutrófilos no território pulmonar, o que facilita, então, a lesão do endotélio. Quem são os formadores de anticorpos que vão desencadear? Alguns grupos, principalmente as mulheres multíparas, que possuem alodonização, principalmente pela gestação, através do HLA, ou então de antígenos paternos expressos no feto, que causam, então, a formação de anticorpos anti-HLA. Na doação de sangue, essa mulher que sofreu, que teve aí, não sofreu, mas teve várias gestações, ela oferece um hemocomponente que, quando o risco em plasma, pode conter esses anticorpos. E o outro fator de risco são indivíduos politransfundidos. Esse, só para exemplificar, alguns anos atrás, 10 anos atrás, a Larissa, lá de Marília, que foi aluna nossa de pós-graduação, ela identificou anticorpos anti-HLA em doadoras lá do nosso hemocentro por um método simples de ELISA, que consegue classificar anticorpos classe 1, classe 2 e aquelas que tinham ambos anticorpos. Então, veja aí que, à medida que eu aumento o número de gestações, as mulheres vão ficando cada vez mais aloimunizadas. Então, eu tenho aí um total de mulheres, em 350 mulheres, nós tínhamos um total de 23%, 22, 23% de mulheres com aloanticorpos HLA. Por outro lado, os antígenos de neutrófilos, já são agora bem conhecidos, são divididos aí em 5 sistemas, já conhecidos, sistema 1, 2, 3, 4 e 5. As mulheres também podem formar esses anticorpos contra esses antígenos já bem definidos. Então, esse é um outro estudo que vai ser, inclusive, publicado agora por uma outra aluna. Então, ela fez um outro grupo de 130 mulheres, aqui todas multíparas. Aqui, a multípara foi definida como mulheres com mais de 2 gestações no seu histórico. E elas, novamente, 30% com anti-HLA, e nós encontramos 7% delas também com anticorpo anti-HNA. Então, a Juliana fez esse estudo aí no mestrado dela. Bom, um estudo americano, já em 2006, já observava isso, né? Estudaram aí a frequência dos anti-HLA e de neutrófilo em doadores implicados em TRALI. Então, vocês notam aí que tem uma distribuição só com neutrófilo só HLA, neutrófilo HLA, mas 40% não tinham nenhum tipo de anticorpo encontrado no doador. Isso depois foi estudado também por um grupo alemão. Esse grupo alemão também observou, aí sim, a especificidade de anticorpos antileucocitários, e tinha alguns casos que não se definia bem a especificidade, mas existia aí uma predominância de anticorpos anti-HLA classe 1, em alguns casos com classe 1 e 2, outros só com classe 2, e uma porcentagem menor de anti-HNA. O interessante é que quando eles estudaram 36 casos que foram mal, que tiveram evolução ruim, com 10 fatalidades, o que se observou foi que 6 deles, isso é, a maioria dos casos que morreram com o TRALI, eles possuíam o doador possuía um anticorpo anti-HNA dirigido contra o antígeno 3A de neutrófilos, distribuídos aí em plasma fresco, glóbulo vermelho e concentrado de plaquetas.
Então, passou-se a estudar por que esse anticorpo é mais perigoso. E o que se verificou é que esse anticorpo, na verdade, ele está expresso numa proteína que é a transportadora de colina 2, CTL2. Essa CTL2 ela possui duas formas, uma forma curta, que é expressa em neutrófilos, e uma forma longa, que é expressa em células endoteliais pulmonares. Portanto, o anticorpo HNA3A, ele não só ativa o neutrófilo, como ele ataca a célula endotelial pulmonar, facilitando a permeabilidade e causando um trale mais grave. Um outro fator envolvido na fisiopatologia dessa reação é o chamado NET. Aqui tem uma capa do Nature de 2011 que mostra aqui os neutrófilos aqui em vermelho e essa rede esverdeada liberada pelos neutrófilos tentando captar aqui bactérias, a Shigella. Então, esse é um papel fisiológico do neutrófilo. O neutrófilo, quando ele vê esse invasor, ele libera uma rede que é chamada NET. Esse NET vem de Neutrophil Extracellular Trap. O que acontece? Se ele é ativado, depois por uma série de reações bioquímicas internas, que envolvem especialmente a elastase de neutrófilo, ele libera material citoplasmático e do núcleo, liberando aqui uma rede contendo inclusive DNA para capturar essas bactérias. E nessa situação pode acontecer duas coisas. Ele pode morrer, isso é chamado netose, quer dizer, similar à apoptose, aqui no caso ele morreu porque ele fez uma NET, e ele morre e libera os NETs, ou então ele não morre, ele tem uma netose não lítica e se torna aí um citoplasto fagocítico, mas que liberou essa quantidade de material extracelular. Isso é bom no sentido de facturar e captar bactérias, mas, por outro lado, tem sido descrito que indivíduos com doenças, principalmente inflamatórias, imunes, reumatológicas, então tem aí o lúpus, situações de trombose, sepse, asma, e o trale pode ter participação do NET. Esse é um exemplo experimental, vejam que interessante. Nós temos aí 4 fotografias, e o que aconteceu? À esquerda são camundongos controles, que não receberam nada. Foi feita essa microfotografia do pulmão. Embaixo, o painel B e o painel D são animais que receberam lipopolissacarídeo para desenvolvimento de trale. Então, vejam aí essa rede de NET que foi formada no pulmão desses animais. E no painel C, são animais que foram também estimulados, mas que receberam uma enzima que destrói o DNA, a DNase, e, portanto, a formação dessa rede é bem menor, mostrando que nesse modelo experimental de trale, a participação de NETs ocorreu sem dúvida. Bom, qual é a incidência desse problema, né? Nessa revisão de 2018 do ESH, ele relata bem um fato que é notório. Depende de quando a gente está olhando o problema. Historicamente, quando começou a se falar em NET, em trale, há uma década ou mais atrás, se considerava aí que ocorresse em 1 em cada 1.000 transfusões gerais, com um aumento aí para 5 a 8% das transfusões em UTI. Só que depois de adotado algumas medidas que nós vamos ver mais à frente, o que se considera hoje é que ele ocorra em cerca de 1 para cada 100.000 transfusões. Então, é diferente. Esse é uma base de dados europeia que compilou aí de 2006 a 2012 elementos na Europa de 25 países com transfusão de mais de 130 milhões de hemocomponentes. O que se verificou aí foi que ocorreu 350 óbitos nessa taxa de 0,26 para 100.000. Mas, sem dúvida, as condições pulmonares
foram importantes, ocorrendo aí taco em 27%, trale em 19% e a chamada dispneia associada à transfusão em 12%. Então, ocorria casos graves e fatais naquela situação. Muito bem. Em relação a essa situação, o que se viu que ao longo dos anos ocorreu aí uma diminuição quase que constante dos casos de trale entre 2009 e 2012, nós já vamos ver por quê, e um aumento dos casos de taco. Olhando os dados do FDA, que são os últimos dados disponíveis, das mortes associadas à transfusão, no ano fiscal de 2014 até 2018, nas últimas duas linhas, a gente vê aí que o taco foi responsável por 32% de todas as mortes ocorridas nesse período, nesses anos, e o trale 26%. Só que o trale, em números absolutos, aqui é absoluto e porcentagem, em 2014 ele tinha 13 casos, veio para 12, para 8, para 9, caiu para 4. Então, uma tendência realmente à queda dos números de óbito por trale. E isso se revela aqui novamente através desse gráfico. Os componentes responsáveis, aqui no ano fiscal entre 2011 e 2015, eram praticamente todos. Plasma fresco, hemácias, plasma congelado de 24 horas, plaquetas obtidas por apéres e menos plaquetas no pool. E também casos que receberam múltiplos hemocomponentes. Isso permanece também até hoje. Aqueles pacientes que são politransfundidos, claro que tem um maior risco. Agora, eu queria chamar a atenção para uma situação que começou a ser publicada, tem esse artigo agora de um grupo francês, que não é evidentemente relacionado diretamente à transfusão de hemocomponente, mas a possibilidade de trale depois de infusão intravenosa de imunoglobulina. Então, um estudo francês, ele fez aí uma revisão da literatura, em que tem descrito 17 casos, 10 homens, com uma mediana de idade de 55, mas ocorreu em criança também, que receberam imunoglobulina para imunomodulação de doenças neurológicas, reposição de hipogama-globulinemia e assim por diante. 7 casos dos 17, o trale ocorreu ou no início ou durante a infusão, e 10 casos após a infusão. Então, esse tempo aí foi de 10 minutos até 24 horas, com os sintomas de choque, febre, tosse, náuseas, assim por diante, sendo que 9 deles precisaram ser tratados com ventilação mecânica e ocorreu 4 óbitos, quer dizer, 24%. Então, ficamos aí, nós hematologistas, que frequentemente usamos aí, inclusive, imunoglobulina para tratamento de PTI e para outras situações, reposição em casos de mieloma múltiplo com hipogama-globulinemia, ficarmos atentos nessa situação. Bom, após alguns anos, então, começou-se a ser usado alguns critérios, algumas medidas para diminuir a condição do trale. Então, o ano passado, pelo mesmo grupo, foi publicado aí o que ocorreu nos últimos 10 anos, em que se fez algumas medidas preventivas. Então, vejo aí que antigamente era um caso para cada 1.000 estimado e que hoje realmente é um caso para cada 100.000. As mulheres continuam a ser as mais afetadas em relação aos homens, e em casos de trale, em 2007 era essa a porcentagem, 3 para cada 100.000 e agora 0,6 para cada 100.000. A transfusão de plasma ocorreu, então, mais comumente por doadoras, as mulheres que receberam plasma, muito mais do que homens, e as transfusões de hemácias também mais em mulheres. Nesse período que foi estudado, de 2014 a 2017, a transfusão mais perigosa foi de plaqueta feres, obtida por plaqueta, sendo que as doadoras femininas, do sexo feminino,
foram mais implicadas do que os homens. Então, o que se considera, perdão, é que permanece ainda um risco residual, principalmente aqueles vindos de mulheres que doaram plaquetas por aféres. Então, as conclusões desses estudos, depois de mais de 10 anos aí da avaliação, é que as plaquetas em pool, obtidas por Boficote e ressuspensas em plasma masculino ou em solução aditiva, seriam um fator adicional para prevenir essa reação grave. Existem aí algumas recomendações, eu vou passar rapidamente, mas lá atrás, em 2009, já o pessoal do Reino Unido já começou a fazer teste para mulheres que iam doar plaquetas por afese e sugeriram já rejeitar mulheres com anticorpos anti-HLA-1 ou 2, ou os dois da doação por aférese. O nosso manual, ele considera o doador de 2010, considera o doador de baixo risco, o doador homem ou mulher com até 2 gestações, que poderiam doar tanto sangue total como aférese ou hemocomponentes. Eu lembro que lá atrás eu mostrei que nas nossas doadoras com 2 gestações, uma boa parte delas, cerca de 15%, já tinham anticorpos anti-HLA circulando. Então, eu não sei se esse número de 2 gestações é adequado. Agora, aquelas multigestas, então, seria apenas para sangue total e o plasma para ser trabalhado em indústria. O doador associado com 2 ou mais eventos de trale, mas sem anticorpo definido, ou aqueles implicados em trale com anticorpo definido, então iria para sangue total, as hemácias deveriam ser lavadas e o plasma para a indústria. Então, aqueles que têm mais de 2 eventos, na verdade, no meu conceito, não deveria doar mais, mas eles seriam aceitos para a hemácia lavada e plasma para a indústria. O doador associado com trale, mas sem análise laboratorial, o produto transfundido não foi o único suspeito, o doador estaria liberado. A Anvisa toma conta, claro, da hemovigilância em relação à qualificação e à parte do doador, e a portaria 158 de 2016 sugere avaliar o sexo e o número de gestações do doador e os doadores implicados em caso de trale liberados só para sangue total, mas não por plaqueta por aférese. O ISBT também, já falei, mas subdivide os casos de trale com ou sem incompatibilidade. E a ABB, já em 2013, sugere que aceitar a doação de sangue total e plasma somente de homens ou mulheres nuligesta ou com teste anti-HLA negativo. E o plasma poderia ser tratado com solvente ou detergente, que seria um fator adicional. Bom, então, praticamente estou acabando. Então, a gente vê que com esses fatores de prevenção, as plaquetas por aférese abaixaram de risco de trale 2,8 para 100 mil para 1 para 100 mil. As hemácias, nós não temos uma resposta se o filtro seria capaz de diminuir ainda mais a condição de risco de trale. O uso de plasma por mulheres não gestantes, nuligestas, também reduziu consideravelmente os casos de trale. E, eventualmente, o tratamento do plasma com solvente e detergente poderia também reduzir mais significativamente os casos de trale. Bom, vocês vão me perguntar, bom, o trale, então, está resolvido? 1 para 100 mil, talvez doentes com UTI mais graves, o que poderia ser mais feito? Eu acho que com esses métodos preventivos, houve um grande avanço no controle dos casos de trale. Agora, como tudo na medicina, eu lembro o HIV, quando ele surgiu, ele possibilitou uma série de novos conhecimentos em hemoterapia, em infectologia. O trale, o que ele tem sido muito útil, na verdade, atualmente, é para entender melhor, diante da sua fisiopatologia, a questão do comportamento de células
e principalmente dos neutrófilos. Como combater essa ativação de neutrófilos, que poderia ser útil em todas as situações. Então, o John Semple novamente publicou esse trabalho o ano passado no Blood. Então, seriam potenciais medidas para tratamento de tralho. Quer dizer, eu não vejo condição de, numa situação de UTI que você não consegue definir bem, você ter à mão, por exemplo, um indivíduo que no tralho tem baixo interleucina 10, oferecer para ele um tratamento com interleucina 10. Ou então, que usar os inibidores de espécies reativas de oxigênio. Ou bloquear a interleucina 8, o receptor, que está elevado no tralho. Ou então, medidas que quebrem aquela rede de neutrófilos extracelular. O bloqueio do complemento, né? E, principalmente, em alguns casos, o uso de agentes antiplaquetários. Isso parece que tem dado resultados interessantes em modelos experimentais com camundongos. Então, vou concluir aqui aquilo que nós já sabemos, né? Que o trale é uma reação transfusional potencialmente fatal, que é a sua elucidação e participação dos anticorpos permitiu essas medidas de prevenção, certo? As mulheres múltiplas devem ser olhadas com carinho aí em relação à sua doação, principalmente de plaqueta, e aí usar o plasma e doação de plaqueta, principalmente de doadores masculinos, e esses estudos experimentais que poderão, sem dúvida, ajudar a elucidar e trazer mais medidas preventivas. Eu acho que eu vou parar por aqui, agradecer novamente. Eu vou deixar essa literatura recomendada à disposição dessa apresentação para quem precisar difundir aí. Esses 3 artigos são interessantes, tanto do ponto de vista clínico como de fisiopatologia,